Esse corte é patrocinado pela KTO e utilizando o nosso cupom FBOTECO você ganha até R$ 100 de bônus. Link aqui na descrição. Ô Beluso, eu queria começar falando dessa questão toda que, obviamente, o senhor deve estar acompanhando, que é o imbróglio da W Torre com o Palmeiras. Como que o senhor tem visto essa questão toda da W Torre dever aí? Eu vi ontem a atualização da dívida, cerca de 160 milhões ao Palmeiras. Eu vi uma entrevista sua citando que o projeto era um projeto lá na origem e depois que ele se estabeleceu ali de ganha-ganha. E aí vi uma outra entrevista sua no UOL falando que hoje ele é perde-perde. Como que o senhor tem visto isso de um projeto que você encabeçou? Então, não só eu tive a aventura, ou eu não sei se falar aventura é correto, o incômodo de patrocinar, porque é muito difícil você levar isso adiante. Não estou me queixando, não. Isso a vida nos ensina que a gente não pode esperar facilidade, que as incompreensões na construção do estádio foram enormes. Depois a gente pode conversar sobre isso. Mas, de fato, né, depois da morte do Walter Torre, e sobretudo depois que foi iniciada foi tomada uma decisão pela diretoria do Palmeiras de fazer uma arbitragem, né? Eu fico sempre me indagando para os meus amigos advogados. Eu tenho, não devo dizer isso, mas tenho grandes amigos advogados, juristas de qualidade, né? E eles ficam dizendo, na verdade é o seguinte, a W Torre pode ficar arguindo a existência da arbitragem ainda para retardar o pagamento do... Eu não acho que seja justificado, quero dizer, mas há justificativa para isso, então, do ponto de vista jurídico, né? Então, realmente, foi interrompido o pagamento em 2017, né? Uhum. Se eu não estou enganado. E isso viola as regras que estão lá na escritura, no contrato que o Della Mônica assinou. Quem assinou foi o Della Mônica, eu era diretor de planejamento, e eu, como presidente, assinei a escritura. Então eu tenho a escritura em casa e estou distribuindo para todo mundo. Devia ter mandado uma escritura, uma cópia para vocês. Então ali está tudo muito bem definido, né? Detalhadamente definido quais são as responsabilidades. Então, por exemplo, a W Torre está incumbida, ela tem o uso de superfície, né? Como eu já expliquei aqui inicialmente, é um contrato de uso de superfície, a propriedade é do Palmeiras, né? E esse contrato de uso de superfície se extingue dentro de 20 anos, né? Porque nós já estamos no 10º ano de vigência do contrato. Então, o que a gente tem é uma questão que diz respeito a uma relação contratual complicada. Eu diria que, em se conhecendo bem o Brasil, né, esse risco de você ter um descumprimento de contrato não é pequeno, né? As pessoas são, não é isso? Sim. As pessoas têm essa inclinação. Há esse medo, inclusive, né? Hã? Há esse medo na torcida do Palmeiras de que o contrato seja desfeito. Você acha que isso pode acontecer? Não, eu acho que seria uma impropriedade. E não, isso seria uma atitude assim impulsiva de alguém, né? Que deveria saber que é melhor um bom acordo do que uma ruptura desse tipo, sem dúvida. né? Enfim, eu acho que é possível. Eu estava vendo hoje uma foto da renovação do gramado. Do gramado. Eu não sei se vocês viram a foto, né? E eles vão adotar uma. Eu não sou especialista em grama, né? Eu sempre dizia, quando eu jogava na várzea, para uns caras meio bravões, valentões, eu dizia, você tem uma atração pela grama, né? Você devia se dedicar a pastar. Né? Eu, como não entendo de grama, na verdade, eu não sei. E a grama sintética, né? Eu acho que é um avanço tecnológico, Sim. Sem dúvida, né? Mas isso tem algumas... Por exemplo, no caso do Palmeiras, a questão central é o uso repetido
dos shows, né, que são Sim. feitos no gramado. Precisa pensar numa proteção mais adequada. Isso tudo devia ser conversado de uma maneira, digamos, de aproximação civilizada, para a gente manter o ganha-ganha, como eu falei, né? Uhum. Porque veja você que a gente vai jogar com o Corinthians em Barueri. As rendas em Barueri são baixíssimas, Sim. certo? Até porque a torcida do Palmeiras não vai, né? Não. Ou vai muito pouco. Então, as rendas do Palmeiras e Corinthians no Allianz Parque daria quanto? 3 milhões? Por aí. 2 Por aí. milhões e meio. 2 por aí. milhões e meio, 3 milhões. Contra Quanto o foi pro Santos, eu fui, deu 2 milhões e 2 meio. milhões e meio. Então, isso aí é prejuízo para o Palmeiras, né? Está sendo causado por um descuido da W Torre. Eu fui muito amigo do Walter. O Walter Torre foi uma pessoa muito empenhada em fazer um estádio decente. Aliás, se você for olhar as avaliações do estádio, não quero dizer porque fui eu que estava lá. Esse negócio tudo é bobagem. Eu sou um palmeirense como outro qualquer que virou presidente, a despeito das advertências do meu pai, né? Para nunca ser. Meu pai foi diretor jurídico, eu nunca queira se meter a ser presidente. Mas aí eu fui procurado lá na minha casa. Eu estava de férias, veio o nosso querido Della Mônica pedir, por favor, tem que ser você. Eu falei, tá bom, então tudo bem. Veio um monte de gente na minha casa. Muitos deles depois começaram a falar mal de mim. Isso é o Palmeiras, né? Eu estou pouco ligando o que eles falaram. Mas, enfim, o fato é que você tem que lidar com isso, não como se fosse uma conquista sua. Você tem que lidar com isso como um trabalho que você fez para a sua comunidade. Sim. É isso que você tem que ver. E eu considero assim, não é falsa modéstia, não. Não tem nada de falsa modéstia, como as pessoas dizem. É uma questão de você observar qual é a situação real das pessoas na vida. Uhum. Então, eu sempre tive no Palmeiras, eu sou um palmeirense, e por acaso virei presidente e fiz o que eu achei que era melhor para o clube, como o acordo com a Parmalat, né? Uhum. Então, foi um período. Não pensa que o acordo com a Parmalat também foi levado assim numa boa, que o time ganhava toda hora, Não. né? Não pense isso. Se vocês quiserem, eu te conto alguns episódios. Mas é difícil, o clube de futebol é difícil. Porque é o que você estava falando do Rony. Sim, né? off O aqui. Rony é um jogador que tem muitas qualidades, tem como qualquer outro suas deficiências, etc. E aí a torcida fica pegando no pé dele, né? É do futebol isso, não Sim. é incontornável. Você pode fazer 500 gols, quando você perde um, o cara fala, esse cara é grosso. Né? Não é? Mas falando ainda da W Torre, Beluso, você acha que depois da morte do Walter Torre, essa relação se azedou ainda mais? Ficou mais difícil a relação Palmeiras-W Torre? Sem dúvida, sem dúvida. Olha, sempre foi difícil, né? Mas ele foi um batalhador, um cara que insistiu. Tanto que, quando o estádio estava concluído, um dia ele me levou lá em cima para eu jantar com ele. Eu já não era mais presidente. Ele disse, olha, você precisa me dar seu endereço, que eu vou jogar uma bomba na sua casa. Porque, realmente, ele falou isso para mim, eu não estou inventando. Ele falou que, porque foi você não imagina o que foi a oposição, a construção do estádio, etc. Mas isso aí é normal. Mas a ausência dele, a morte dele foi muito importante para você impedir que as relações prosperassem, né? Porque começou esse descuido, você pode houve problemas com a manutenção, não só da grama. do gramado, né? Mas também dos banheiros, etc. Eu vi muita gente reclamando. Então é preciso que você faça uma reconciliação, né? Sim. Porque a ruptura do contrato seria um desastre para o clube e para a empresa, porque para a W Torre, seguramente a Real Arenas, que é aqui administradora do estádio, é a que tem o maior
fluxo de rendimento, porque o Palmeiras é o estádio, o Allianz é o estádio que tem o maior número de shows no mundo, né? E é bom que se repita isso, mas que também seja respeitado o calendário do futebol, né? Para que o Palmeiras possa usar mais o estádio, porque toda a renda do futebol é do Palmeiras, isso está no contrato. O Palmeiras tem a responsabilidade de pagar os custos da utilização do estádio no dia do jogo, né? Então, é um contrato que eu diria leonino a favor do Palmeiras. Eu diria que o contrato é leonino a favor do Palmeiras. Eu não devia dizer isso porque o pessoal da W Torre pode pensar. Mas é leonino mesmo. Os meus amigos confirmam isso, aqueles que me ajudaram, e foram muitos, né? Eu gostaria até de dizer o nome deles: Marcelo Fonseca, Marcelo Solarino, o meu amigo lá, que tem um site até de futebol, um site chamado Palestra. Você sabe quem é? Não. Ah, ele foi muito importante. Eles todos foram muito importantes, né? Se alguém souber no chat, pode mandar também. De repente alguém sabe. De repente, olha, o cara de 81 anos, de repente dá um branco, você esquece o nome, né? Até de um cara que foi muito próximo de você. Mas, então, eu devo muito a eles, muito ao Cirilo, ao Corcione. Eles faziam reuniões frequentes na W Torre para tratar dos assuntos, etc. Foi muito importante para ir encaminhando como você ia levar ao estádio, né? E eu tenho ao Pescarmona, eu tenho dívida com muitos deles, né? Eu sou muito grato a eles sou muito grato como palmeirense, né? Não como presidente, como palmeirense, sou muito grato pelo empenho que eles tiveram para a gente levar adiante esse projeto do estádio, com todas as oposições, tentativas de engasgar coisas, né? Eu não vou ficar contando o ruim, vou ficar contando só o bom.